Fala galera, salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao canal Raiz é Simplício. Estamos na área com muitas informações e novidades para vocês. Vamos falar sobre o mercado da bola do Flamengo. A galera quer saber cadê o Alan? O Galo travou a negociação e a gente vai explicar todos os detalhes dessa situação para vocês. E nos últimos meses o Flamengo demonstrou interesse em outros 3 jogadores uruguaios, além do Nicolás de la Cruz. Vamos trazer para vocês todos os detalhes. Quem são esses jogadores? Eles foram campeões do mundo com a seleção sub-20 do Uruguai, hein? E Marinho foi reintegrado ao elenco do Flamengo, se apresentou junto dos demais companheiros nesta quarta-feira e a gente também vai explicar para vocês como está a situação do Marinho. Esses e outros assuntos aqui a partir de agora. Mas antes da gente começar, alguns recadinhos aí para vocês. O primeiro, é claro, para você deixar aquele like aqui no nosso vídeo, porque o like de vocês é muito importante para a gente, ajuda a gente a alcançar mais pessoas. E pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso canal também. Tem um botãozinho aqui embaixo, é só você se inscrever. Estamos rumo aos 100 mil inscritos e eu conto demais com a ajuda de vocês, hein, galera? E mais um recado, estamos buscando parceiros, patrocínios aqui para o nosso canal. Então, se você está assistindo a gente e tem aí o desejo de patrocinar o nosso canal, de ajudar o nosso trabalho, fazer parte disso, será muito bem-vindo. Manda uma mensagem aqui para a gente vai deixar um e-mail de contato aqui na descrição para vocês e estamos na expectativa. Vamos que vamos, então, vamos começar falando sobre a situação do Marinho, né? Eu conversei hoje com a Mariju Maciel, advogada do Marinho, e ela confirmou que o Flamengo reintegrou o atacante ao elenco. Eu também falei com uma fonte do Ninho do Urubu para saber se o Marinho estava no CT na reapresentação de jogadores. Os jogadores se reapresentaram às 18 horas desta quarta-feira, isso mesmo, se reapresentaram à noite e me foi confirmado que ele se reapresentou junto dos demais jogadores no Ninho do Urubu. O Sampaoli não tem planos de utilizar o Marinho. É provável que ele fique treinando, mas não jogue. Tá? Isso é o provável de acontecer. O Hugo Souza, por exemplo, ele treina sempre, ele vai para o jogo para ajudar no aquecimento dos goleiros, mas ele é cortado do banco. Pode acontecer a mesma coisa com o Marinho. O São Paulo tirou o time de campo, tirou a proposta pelo Marinho, justamente porque não houve um acordo com o Marinho, um acordo financeiro. Por outro lado, a gente já explicou para vocês que o Marinho entende que o Flamengo queria forçar a saída dele. Né, que a ideia do Flamengo era forçar uma saída do Marinho. E, por isso, ele queria receber o restante do contrato, né, o salário dele até dezembro de 2023, que é quando termina o contrato dele. Até o momento, o Flamengo não chegou num acordo com ele, não topou pagar, pelo menos até agora. E, por isso, ele foi reintegrado. Né, a advogada dele estava pleiteando isso junto ao Flamengo, ameaçou entrar com uma ação na justiça, o que acabou não acontecendo até onde eu sei, mas ele foi reintegrado, mas, de novo, não está nos planos do técnico Jorge Sampaoli. É muito provável que ele treine, mas não seja relacionado para os jogos, beleza? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o interesse do Flamengo nos jogadores uruguaios, mas antes disso a gente vai falar agora sobre a situação do Alan, né? Por quê? O Atlético Mineiro travou a negociação. A expectativa do Flamengo era poder fechar a contratação do Alan, oficializar a contratação do Alan até esta quarta-feira, até esse meio de semana, o que não aconteceu. Por quê? Porque o Galo travou essa negociação por conta da crise pela saída do técnico Eduardo Cudê. Inclusive, eu trouxe aqui para vocês no canal, vocês souberam aqui em primeira mão, que um dos motivos do surto do Cudê no vestiário e ele ter entregado o cargo foi a possível venda do Alan para o Flamengo sem reposição. Ainda tem o Nathan Silva, que também está sendo negociado com o futebol mexicano. Então, diante de tudo que aconteceu, o Galo decidiu segurar essa negociação, travou essa negociação, porque não quer uma nova crise neste momento, especialmente com os torcedores que estão muito irritados.
Além disso, o foco do Atlético é na contratação do novo treinador. Eles estão tentando a contratação do técnico Bruno Lage, estão focados nessa situação. Conversei com algumas pessoas, inclusive com pessoas próximas ao Alan, e uma pessoa me disse o seguinte, que tem esperanças de que essa negociação possa voltar a andar nessa quinta-feira, que é até um desejo, né, dessas pessoas de que essa negociação volte a andar na quinta-feira. Para quem não lembra, o Flamengo já tinha encaminhado um acordo verbal com o Atlético Mineiro, tinha topado pagar entre fixo e variáveis até 9 milhões de euros pelo Alan, 7,5 milhões de euros fixos, mais 1,5 milhão em variáveis, né? E esperava esse desfecho positivo até o meio desta semana, especialmente nessa quarta-feira, tá? Os mineiros, os mineiros sempre quiseram esticar o negócio, né? Deixar o negócio lá mais para próximo da janela de transferências, que abre no dia 3 de julho e vai até o dia 2 de agosto, com o intuito de evitar críticas aí da torcida e também ganhar tempo para ver se chegava uma outra proposta, uma proposta do futebol internacional, de mercados periféricos, do mundo árabe, desses lugares aí pelo Alan, tá? Então é isso, o Flamengo sempre teve essa pressa de sacramentar a negociação, porque o Flamengo quer ter o jogador logo. Lembrando que o Alan se recuperou agora de uma lesão na coluna, na lombar, né? Então o Alan acabou de se recuperar, ainda precisa se recondicionar fisicamente, tem uma série de coisas envolvendo esse desejo do Flamengo de correr pelo Alan, mas o Atlético Mineiro deu uma travada na negociação e vamos ver o que vai acontecer, vamos ver se vai ter alguma novidade nesta quinta-feira, mas de momento é isso. Uma fonte chegou até a me falar que existe sim a possibilidade do negócio melar, tá? Mesmo o Galo cheio de dívidas, o Galo com uma crise financeira muito grande, tá? Mas a torcida tá lá em cima, tá cobrando a diretoria do Atlético e essa situação com o Kudê desestabilizou legal lá. Vamos ver o que acontece, se a gente vai ter novidade nesta quinta-feira. Vou estar em cima do assunto para vocês, então você que está por aí, ativa o sininho também para vocês serem notificados se a gente tiver novidades por aqui, beleza? Agora vamos falar sobre os uruguaios, né? Eu sei que vocês estão ansiosos para saber sobre a situação desses uruguaios. Então, o Flamengo nos últimos meses monitora e consultou 3 jogadores uruguaios que foram campeões com a seleção sub-20 uruguaia, campeões do mundo. Não é o De La Cruz. Sobre o De La Cruz eu vou falar daqui a pouquinho também, tá? Mas vamos falar desses 3 jogadores. São eles: Anderson Duarte, que é atacante, Seba Bozelli, que é zagueiro, e Fabrício Dias, que é volante. Vou explicar a situação de cada um deles. O Anderson Duarte, o Flamengo quase contratou na primeira janela de transferências desse ano. O Flamengo esteve muito perto de contratar. O Flamengo abriu negociação pelo Anderson Duarte, tá? Abriu negociação. Mas, no final, o Flamengo hesitou. O Defensor, né, que é o time do Anderson Duarte, fez algumas exigências a mais ao Flamengo. O Flamengo hesitou e acabou desistindo da contratação do Anderson Duarte, que mais tarde agora veio ser campeão do mundo sub-20 com a seleção uruguaia, atacante o Anderson Duarte. Seba Bozelli, zagueiro, grande zagueiro, para mim o melhor zagueiro da competição, muito promissor, é um jogador que o Flamengo fez uma consulta recente durante a disputa do Mundial, quando o Uruguai passou das quartas de final. O Flamengo, uma pessoa do scout do Flamengo, ligou para o staff do Seba Bozelli e fez uma consulta para saber sobre os valores do Seba Bozelli. A grande questão é que a consulta do Flamengo veio no momento em que ele está valorizadíssimo, jogando muito pela seleção uruguaia sub-20. E o River Plate, né? Eu conversei com uma pessoa do staff do Seba Bozelli, e essa pessoa me disse que o River Plate foi o primeiro clube grande a procurar o Seba Bozelli bem antes do Mundial de Clubes, antes até do Sul-Americano. Ou seja, o River Plate está atrás do Seba Bozelli já faz muito tempo.
Seba Bozelli é um zagueiro, muito bom zagueiro, destro. Jorge Sampaoli já indicou a diretoria do Flamengo a necessidade de trazer um zagueiro, e ele quer um zagueiro destro também. Então tá aí um nome, mas que nesse momento também está muito valorizado. E o Fabrício Dias, que eu já tinha trazido aqui para vocês sobre o volante Fabrício Dias, antes mesmo de iniciar o campeonato, a Copa do Mundo Sub-20, o Flamengo fez uma consulta para saber os valores do Fabrício Dias junto ao Liverpool do Uruguai. Na época, o Liverpool do Uruguai só aceitava abrir negociações por valores de 6 milhões de euros para cima. Né? 6 milhões de euros era o valor que era o piso para abrir as negociações. Na ocasião, o Flamengo achou caro. Né? Na ocasião, o Flamengo achou que não valia a pena. Enfim, o Flamengo acabou não abrindo negociação com o Liverpool do Uruguai pelo Fabrício Dias. O Fabrício Dias é outro jogador que se destacou muito, para mim, o melhor volante da competição. É monitorado, está sendo acompanhado por vários outros clubes do futebol europeu também. Eu conversei com uma pessoa que trabalha com o Fabrício Dias e essa pessoa me disse que existe essa expectativa de chegar propostas do futebol europeu para ele, mas disse que tem um grande problema, que ele ainda não tem o passaporte europeu. Isso acaba dificultando um pouco, né, na hora dos clubes decidirem contratar esses jogadores. Muitos desses jovens já têm o passaporte europeu. Então, para quem acha que o Flamengo não está ligado no futebol sul-americano, o Flamengo está ligado no futebol sul-americano e fez consulta nos últimos meses por esses 3 jogadores que são campeões do mundo sub-20 com a seleção do Uruguai. Na minha opinião, vale a pena tentar investir em pelo menos um deles. O Anderson Duarte esteve muito perto do Flamengo, mas dá para olhar com carinho o Seba Bozelli e o próprio Fabrício Dias, tá? Agora falando de um outro uruguaio, que é o De La Cruz. Gente, eu não tenho nenhuma atualização da situação envolvendo a negociação pelo De La Cruz. A informação que eu tenho, já trouxe aqui para vocês, é que o River está focado na Libertadores e quer esperar esse jogo contra o The Strongest, que vai definir a vida do River Plate na Libertadores, para poder dar qualquer resposta em relação ao Nicolás De La Cruz. Né? O Flamengo enviou uma proposta através dos representantes do De La Cruz, mas até o momento, até onde eu sei, não houve uma resposta definitiva do River Plate em relação a isso. Raíza, será que o Flamengo não tem plano B para essas situações? O que eu soube é que sim, que o Flamengo trabalha sim com plano B, mas que o Flamengo estava focado nessas negociações do De La Cruz e do Alan, que eram negociações que estavam avançadas, ou seja, o plano B estava ali de lado. Vamos ficar atento aqui para ver se o Flamengo vai se movimentar por um plano B em uma dessas duas situações, tá? Mas lembrando que a janela só abre no dia 3 de julho, ainda faltam alguns dias. É um desejo do Jorge Sampaoli ter reforços já a partir de quando a janela de transferências abre. Já tem 2 reforços certos, que é o Luiz Araújo e o Rossi, que devem chegar no Flamengo aí na última semana de junho. Em breve estarão se juntando ao elenco rubro-negro para treinar com o técnico Jorge Sampaoli, mas o Flamengo queria ter mais reforços, né, para esse momento que a janela de transferências abre. A janela fecha no dia 2 de agosto. Mais uma notícia aqui, agora sobre o mercado da bola, também sobre o uruguaio, né? O Inter Miami tem interesse, rumores de que o Inter Miami tem interesse no Luis Suárez depois de uma indicação de Lionel Messi. Soube que a multa do Suárez no Grêmio é de 70 milhões de euros e que o Grêmio se sente bem resguardado em relação ao Suárez, que o Grêmio não está aí muito preocupado com o possível interesse do Inter Miami em cima do Luis Suárez. Mais algumas rapidinhas aqui para vocês. O Flamengo se representou hoje às 18 horas, treino à noite no Ninho do Urubu. As 2 próximas atividades no Ninho do Urubu, a previsão de Jorge Sampaoli é treino integral. Então, nesta quinta e nesta sexta, é o desejo da comissão técnica ter esse treino integral. Enquanto a data FIFA está rolando, né, o Flamengo tenta melhorar as condições do gramado do Maracanã. Beleza, galera? Por hoje é só. Muito obrigada a todos vocês
que acompanharam a gente por aqui. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no nosso canal. Estamos rumo aos 100 mil inscritos e eu conto demais com a ajuda de vocês, beleza? Beijo para vocês. Tchau, tchau.